Por que há falsos cristãos na igreja? Por que hoje temos tantas pessoas que, dizendo ser cristãs, odeiam os outros, odeiam povos, odeiam grupos de pessoas, odeiam os que participam de outras igrejas, odeiam quem é diferente deles? Por que temos hoje tantas pessoas que, se dizendo cristãs, mentem? E mentem à vontade, principalmente nas redes sociais. Vão soltando mentiras, vão falando o que não é correto e mentem à vontade. Por que nós temos hoje tantas pessoas, algumas delas usando títulos, pastor, bispo, sei, líder religioso, sei mais lá o quê, e que enganam os outros, buscam e correm atrás do dinheiro dos outros, querem fazer com que os outros tenham uma visão errada acerca de alguma coisa. Por que nós temos hoje tanta gente que engana, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus? Por quê? Eu creio que um dos motivos de tanta gente que é falsa como cristã na igreja não é tanto por um desejo delas de ser más, mas é por conta de um falso ensinamento que receberam de suas lideranças religiosas. Então, aprenderam que ser cristão é amar só o meu grupo, só a minha igreja e odiar os outros. E desprezar os outros. E assim, se eu puder dar falar alguma coisa ruim para o outro, porque o outro é diferente de mim, eu tenho que falar. E eu tenho que falar porque eu estou falando o que a Bíblia diz. Coisas desse tipo. Então, são ensinadas, até mesmo usando a Bíblia, de forma errada, é claro, mas são ensinadas a se tornar pessoas antipáticas aos demais. E antipáticas é pouco, porque há alguns que odeiam mesmo. Eu creio que há muito disso por aí. Receber uma orientação incorreta e não se comportam conforme os ensinamentos de Cristo. Pelo contrário, vivem uma vida e um ensinamento totalmente longe, distante daquilo que o Senhor ensinou. Mas eu creio que tem outro motivo também. E isso eu falo no sentido de que algumas pessoas pensam que são cristãs porque fazem parte de alguma igreja. Elas pensam que são cristãs porque em algum momento da vida foram batizadas em alguma igreja. Elas pensam que são cristãs porque elas carregam o título de alguma igreja. Mas, na verdade, Jesus nunca entrou na vida delas para mudar o seu interior, para transformá-las em pessoas iguais a Jesus, bondosas, perdoadoras, acolhedoras, que se senta junto com aqueles que a sociedade chama de imorais, que nunca se preocuparam com as pessoas mais pobres ou que estão em necessidades, nunca se preocuparam. Cristãos, eu sou cristão, essas pessoas, elas se acham cristãs, mas elas se auto-enganam. E outras, usando o nome de cristãos, querem praticar as coisas erradas para ter poder, dinheiro e poder ter uma vida muito, muito boa, muito rica por aí. Neles, nunca produziu nada. E é isso que os torna dessa forma. Eu quero trazer para vocês uma parábola de Jesus, porque eu acho que essa parábola trabalha essas questões.
está em Mateus 13, 24 a 30, e eu passo a ler para vocês. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirar o joio? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Esta bonita parábola de Jesus, ela nos traz alguns ensinamentos sobre os que estão na igreja. E eu quero que você me acompanhe, tá? Primeiro ensinamento aqui. Jesus semeia a boa semente. Aqui na parábola é o trigo. O trigo é a boa semente, o joio é a semente ruim. O homem semeou a boa semente em seu campo. Então, estamos fazendo, é uma parábola, é uma comparação. Então, Jesus, podemos dizer que esse que semeia a boa semente é Deus ou o próprio Jesus. Então, ele, Jesus, semeia a boa semente. O que significa isso? Significa que sempre haverá verdadeiros cristãos. Porque Jesus semeia a boa semente. Jesus semeia o trigo. A parábola nos conta que verdadeiros cristãos sempre existirão. Às vezes, e preste atenção nisso, eles nem usam o nome cristãos. Mas são. Por que são? Porque foram semeados por Jesus. Porque a vida deles demonstra o caráter de Cristo. A vida deles demonstra o que Cristo sentia pelos outros. A vida deles demonstra o respeito com que eles tratam os outros. A vida deles demonstra que não há maldade em seus atos em relação aos outros. Então, mesmo sem carregar o nome cristão, evangélico, católico, ou o que quer que seja, mesmo sem carregar esses nomes, há muitos que são cristãos porque Jesus os semeou. E isso indica o seguinte: claro que cada ser humano ele terá que fazer uma opção por Jesus, uma opção pelo estilo de vida de Jesus, uma opção pelos valores de Jesus. Claro, cada um terá que fazer um dia essa escolha. Mas o que eu quero dizer é que, independente se cada um ou não faz essa escolha, aqueles que escolherem ser de fato cristãos e assim viverem, é porque já foram semeados por Jesus. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. As que não são das minhas ovelhas, ouvem e não seguirão. Mas as minhas ovelhas ouvirão minha voz e me seguirão. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus. Eu vos escolhi a vós. Então, os verdadeiros cristãos sempre existirão porque Jesus os fará existir. Porque Jesus os chamará. Porque Jesus os escolherá. Vai haver a decisão deles, mas acima da decisão deles, haverá a decisão de Jesus. A decisão deles é apenas uma ratificação pessoal do que Jesus já fez. Então, verdadeiros cristãos sempre existirão. Sempre. Eu desejo que você, que está me ouvindo, seja um deles. Agora,
Na parábola, havia um inimigo do homem que tinha aquele campo, que semeou uma semente ruim, que era o joio. O joio é uma planta, quando cresce, é muito parecida com o trigo, a diferença só se dará depois. Então ele semeou o joio. E aí você tinha naquele campo trigo e joio juntos. O que é o joio? Joio na parábola é o que não é o trigo. No nosso caso, nos ensinamentos de Jesus, joio é aquele que, estando dentro da igreja, usando o nome cristão, usando esse nome, junto com o trigo, ou seja, junto com os verdadeiros cristãos, do lado de fora a gente não diferencia, exteriormente, não diferenciamos se ele é um verdadeiro ou um falso cristão. Mas o joio é o falso cristão que está dentro da igreja. Esse é o joio. Esse é o joio. Quem é que semeou isso? Um inimigo daquele homem. Quem é o inimigo de Jesus? O diabo. O diabo semeia essas pessoas na igreja. Eles se parecem com os verdadeiros. Os falsos cristãos se parecem com os verdadeiros. Exteriormente, nada os distingue. Sabe o que é que vai distinguir na vida? O caráter. A forma como agem. A forma como se relacionam com Deus. Se eles estão sempre procurando ganhar Deus por méritos pessoais, ou se eles se entregam à graça de Deus e se acham aceitos por Deus. É o caráter. São aqueles que se relacionam com os outros. Eles se relacionam com os outros com amor, com bondade, com gentileza, com perdão, com recebimento. Se preocupam com os outros? Ou são aqueles que desprezam os outros, julgam os outros inferiores, colocam os outros para baixo, não querem nem conversa com os outros, não querem ajudar os outros, porque são os outros, só ajuda o povinho lá da sua igreja, entendeu? É o caráter que vai mostrar quem é trigo e quem é joio, é o caráter. Por isso, usar o nome de Cristo, usar o nome de uma igreja, usar o nome de Deus, sinto muito, meus caros, não significa nada. Nada. É gente que age mais como o diabo age do que como Cristo age. Outra coisa, outra lição aqui. Quando os servos chegam para o Senhor e dizem, olha, está nascendo joio com trigo. Quer que arranquemos o joio para que fique só o trigo? O que o Senhor do campo disse? Não, deixa crescer junto. Por quê? Pode acontecer de vocês, ao arrancar o joio, como está junto, arranca o trigo também, a gente perde a colheita. Deixa aí crescer juntos. Eu só vou fazer a separação no final, na colheita. Não enquanto estão crescendo. O que é que isso significa? Significa que isto que nós chamamos de igreja nunca será algo puro. Você nunca vai ter uma igreja pura. Assim, só de crentes, de cristãos sinceros e fiéis. Isso não existe. A igreja, ela sempre será uma mistura de gente que é de Jesus e de gente que usa o nome de Jesus, mas não é de Jesus. Vai ser sempre essa mistura. Vai ser sempre. O tempo todo. Então, Jesus quer que seja assim. Jesus não quer uma igreja assim, que é totalmente pura, totalmente certa, aqueles que são verdadeiros. Não, Jesus quer que essa mistura exista durante todo o tempo que se chama história. E vai ser assim sempre, gente. Na igreja haverão os verdadeiros cristãos, mas os falsos estarão juntos e não vai dar para você identificar
a não ser que você observe o caráter deles. Mas não vai dar. Pelos seus frutos os conhecereis. Um espinheiro não pode dar figo. Uma figueira não pode dar espinhos. Pelos seus frutos os conhecereis. Você distingue o falso e o verdadeiro pelos frutos, pelo caráter, pela vida, pelo que aquela pessoa produz. Como vida. Agora, por que Jesus quer que seja assim? Eu acho que para que o trigo seja trigo mesmo. Para que o trigo, diante de falsos cristãos, ele diga, eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir nesse perfil, eu vou ser assim, eu vou continuar bondoso, eu não vou odiar as pessoas, eu vou acolher quem precisar de mim, independente de religião, independente de crença, independente de qualquer coisa, eu vou acolher quem precisar de mim. Os fiéis serão fiéis dentro disso. Agora, qual é o momento dessa separação? O momento dessa separação é a volta de Jesus, porque no texto é na colheita. Na colheita, o joio será juntado e queimado, e o trigo vai ser levado para o celeiro para fazer o pão. Muito bem, então é a volta de Jesus que vai separar. Lembra que ele disse que quando ele voltar ele vai separar, colocar as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda? Lembra que nesse momento ele vai dizer aos que são seus, vinde benditos de meu Pai, é o trigo, tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, etc. Lembra que para os outros ele vai dizer, afastai-vos de mim, malditos. E ele vai dizer, tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Estava nu, não me vestiram. Era estrangeiro, não cuidaram de mim, não me amaram. Você está entendendo? Então, é no juízo final, no último dia, na volta de Jesus, que essas mudanças, as definições ficarão claras. Nesse dia, preste atenção, você vai ter muita surpresa. Aquele que você pensava, oxe, esse aí vai para o céu, porque é um líder fantástico, é um líder. E ele estará no grupo dos bodes que vai ser lançado fora. Enquanto que aquele que você dizia assim, esse não, esse é da religião tal, ou esse é ateu, e esse nunca vai entrar no reino. Esse estará lá. Jesus disse certa vez que publicanos, gente da ralé, gente que não prestava, publicanos e prostitutas, entram na frente de vocês, fariseus, no reino dos céus. Então vai ter gente que se diz, não, isso aí não é possível, mas Jesus estava no coração dele e na vida dele. Grandes surpresas naquele dia. Qual é o final dos verdadeiros cristãos, assim como o trigo? Ficar com Cristo. Estar no celeiro é ficar com Jesus, habitar com Jesus, viver com Jesus. E qual é o final dos falsos cristãos? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O que vai acontecer com os falsos cristãos? Na parábola, vão ser queimados. Ou seja, vão deixar de existir como pessoas relacionadas com Deus. Deixar de existir como pessoas relacionadas com Deus. Deixar de existir a queimou o joio, acabou o joio. Elas estão em relação a Deus, não terão mais relacionamento algum. Que você seja um cristão verdadeiro, que você seja trigo de Jesus, que você, na sua vida, demonstre isso. Amém.